A seguir, Hora da Notícia. Segundo nome para o primeiro escalão do futuro governo estadual foi confirmado hoje. Assunto para o quadro Fatos desta quarta-feira. O governo do estado acumula cerca de 800 milhões de reais de atraso na área da saúde. Para saber qual é a situação de Passo Fundo, nós vamos conversar hoje aqui no Hora da Notícia com o administrador do Hospital de Clínicas, Lucinei Borer. O projeto que altera o texto do Plano Municipal de Educação e que foi aprovado pela Câmara ainda aguarda a manifestação do prefeito de Passo Fundo. A mudança envolve a palavra gênero e a gente vai entender o que ela representa. E ainda nesta edição, cerca de 300 obras que retratam um pouco da história de Passo Fundo. A maior exposição que a cidade já recebeu está aberta para visitação aqui na UPF. Hoje é quarta-feira, é 5 de dezembro, é hora da notícia. O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, ainda não se pronunciou a respeito do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada que muda o texto do Plano Municipal de Educação. A alteração define que o plano só compreenda gênero como feminino e masculino. O prefeito pode sancionar, ele pode vetar ou ainda não se manifestar a respeito. A gente vai conferir agora o que essa alteração no texto do plano representa para a educação. Veja só. O vereador Roberto Tozon defende que tudo não passa de uma formalidade técnica. Quando começou todo esse assunto, nós falamos com alguns grupos de professores que nos procuraram, até com a própria Secretaria da Educação Municipal, e eles falavam que quando se falava de gênero, estavam falando de gênero masculino, de gênero feminino, do combate à desigualdade, essas coisas. E eu falei, bom, mas então constitucionalmente, tecnicamente, a gente está dentro agora, e a gente está falando do mesmo assunto. Então, vamos especificar, não tem por que não especificar. Mas o professor, ele tem a formação, ele é expert na área dele, seja se for a pedagogia, matemática, física, química, línguas, o que for. Né? A área da saúde não é a área dessa pessoa, não é a minha área, não é a sua área. Então, o PME não traz nenhuma especificação nesse sentido, de que, não, o profissional da saúde vai tratar com isso, vamos ter... Não existe essa diretriz. Então, essa foi a preocupação. Não estou levantando aqui a moral, bom costume, religião, nada disso. Tá? Coisas bem técnicas e, inclusive, defendidas por pessoas que falam sobre gênero. Essa não é a primeira vez que o tema causa discussão na Câmara de Vereadores. Em 2017, os vereadores Matheus Vespe, do PSDB, e Ronaldo Rosa, do Solidariedade, protocolaram um pedido para que o termo gênero fosse retirado do Plano Municipal de Educação. Essa ação acabou sendo arquivada e foi o que gerou o substitutivo, protocolado agora pelo vereador Roberto Tozon. Só que o debate vai muito além disso. A coordenadora do setor de saúde mental da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde vê a proposta com preocupação, porque ela pode caracterizar um caráter excludente. Quando a gente não fala e silencia, o que nós temos visto como resultado disso é violência, intolerância, exclusão, né? As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. O não falar sobre isso é permitir que as coisas continuem desta forma. Que as pessoas sejam violentadas seus direitos. A população LGBT, muitas vezes, ela evade da escola muito cedo porque ela não é compreendida, porque ela sofre bullying, né? Muitas vezes não se sabe, a escola também não toma providências em relação a isso. Não falar sobre o assunto acabou colocando o Brasil no topo dos países que mais matam transgêneros no mundo. A informação é da ONG Transgêner da Europa e revela que nos últimos anos foram registradas quase 900 mortes de transexuais por violência no país. Já no México, que está em segundo lugar, foram registrados pouco mais de 250 casos entre janeiro de 2008 e julho de 2016. Em Passo Fundo, o Ministério Público acompanha o caso de perto e já entrou com processos administrativos para entender o que pretende o substitutivo aprovado em plenário.
Nós temos que considerar que o Plano Municipal de Educação é uma lei que foi amplamente discutida com a sociedade civil e também com os órgãos públicos e os seus representantes, obviamente, por um período de tempo bem significativo antes da sua aprovação. Então, o que o Ministério Público agora vai fazer é restringir-se a avaliar técnico e juridicamente através de uma avaliação do próprio Gabinete de Assessoramento Técnico em Direitos Humanos do Ministério Público e também requisitando a exposição e a justificativa da exposição de motivos desta mudança legislativa. Enquanto isso, o debate continua. Nós temos gênero masculino e gênero feminino. Não sei um outro gênero, qual que seria um terceiro gênero. Nós temos orientações sexuais. A pessoa pode ser homossexual, pode ser bissexual. A orientação sexual, a diversidade sexual, o entendimento de que as crianças e adolescentes, principalmente, têm que ter respeito com os colegas. Se tiver algum colega diferente, eles têm que entender que isso não é defeito, não tem nada de errado. Isso sim tem que ser trabalhado em aula, o combate ao preconceito tem que ser trabalhado. O substitutivo, o teor do substitutivo que eu apresentei, ele contempla todas essas possibilidades. Ele apenas especifica a questão do gênero, né? Estando sim gênero masculino, gênero feminino, como eu falei, em conformidade com o sistema jurídico nacional. Todos os estudiosos que falam da educação sexual na escola são muito claros de que o professor não deve influenciar os alunos com seus próprios valores. Na sua casa, a criança deve ouvir com certeza. Bom, achamos que é melhor assim. Então, o que o professor faz? Ele traz essas várias formas de viver para a discussão, e o que a criança aprende na escola é que existem outras maneiras de viver. Não se pode ensinar uma pessoa a ser homem ou ser mulher, ou sei lá o quê, né? Mas é a gente poder garantir, por exemplo, que se eu tenho um aluno que se apresenta com características que são um pouco diversas do papel feminino ou masculino na escola, que essa criança não seja machucada, né, fisicamente ou nos seus sentimentos, que ela possa crescer e se desenvolver tal qual ela vai ser. O governo do estado acumula cerca de 800 milhões de reais de atraso na área da saúde. Além do repasse a programas municipais, esse atraso afeta também os hospitais. Bom, para saber qual é a situação de Passo Fundo, a gente recebe hoje aqui no Hora da Notícia o administrador do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Lucinei Borer, que também é vice-presidente da Federação de Hospitais Filantrópicos aqui do Rio Grande do Sul. Lucinei, seja muito bem-vindo ao PFTV e a gente quer começar já sabendo de uma informação nova. De ontem para hoje há, pelo visto, uma novidade nesse caso. Ontem, pela parte da tarde, nós tivemos uma reunião através da Federação dos Hospitais, juntamente com o deputado Gabriel, com o secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, onde ficou acordado que até o dia 13 de dezembro será efetuado um pagamento de 80 milhões, sendo que desse valor será destinado parte para o pagamento do atendimento hospitalar e a outra parte para os incentivos hospitalares também. No dia 15 ou 16 será agendada uma nova reunião, dia 14, perdão, que é uma sexta-feira, uma nova reunião para discutir o novo cenário, para ver se há a possibilidade de repasse de mais algum valor aos hospitais filantrópicos. Qual é a situação do hospital hoje em relação à falta desse dinheiro que não está entrando? Nós temos uma grande dificuldade de manter os serviços na quantidade e na qualidade para a população, a partir do momento que não tem um fluxo de recursos financeiros para poder bancar essas despesas. Nós temos hoje um problema muito grave, que é o atraso do SUS, mas também temos um problema para os grandes hospitais e médios hospitais, que é o atraso do IP. O IP hoje deve para o Hospital de Clínicas em torno mais de 5 milhões hoje de reais em atraso. Esse será, certamente, em janeiro, terá já reflexo no atendimento para os seus usuários. Com relação ao Sistema Único de Saúde, também terão dificuldades pelo reflexo da questão de não ter pago esses valores. O que as instituições estão fazendo para poder manter o atendimento? Indo a banco, instituições financeiras, se comprometendo mais ainda o seu patrimônio,
adquirindo novos empréstimos financeiros para poder honrar os compromissos. Nós temos agora, como toda empresa, no mês de dezembro, temos o salário para ser pago para o trabalhador, para o colaborador. O 13º, a segunda parcela, e ainda férias, um volume maior de férias, e já em janeiro, no início, mais uma folha de pagamento. Ou seja, de fato, para quem faz a gestão, a situação fica delicada à medida que você conta com esse recurso e ele não entra. Esses atrasos começaram quando? Nós tivemos uma regularidade até o mês de outubro nos pagamentos por parte do Estado, e no IP começou no mês de setembro os atrasos. Ele vem numa lógica de produção de 10 dias, que é apresentado, se 10 dias ele paga 7. Então hoje nós estamos com 32 dias de atraso, além do atraso normal, que era de 30 dias, que é o lapso de pagamento da apresentação da conta até o pagamento. O Hospital de Clínicas também administra o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, que esteve muito perto de fechar, e a comunidade, de certa forma, também acolhendo este hospital. Qual é a situação hoje financeira do Hospital Psiquiátrico Bezerra? Ele também sofre esses atrasos? Com certeza, ele sofre para as duas partes, ele sofre tanto do IP quanto do SUS. O Bezerra tem um diferencial agora, nesse momento, aqui tem um convênio com a Prefeitura de Passo Fundo, acho que até o final de dezembro, que garante um pagamento de R$60 mil, que isso manteve o funcionamento do Bezerra, além do que outras prefeituras na região, como Marau, Soledade e outras que também estão participando financeiramente para poder ter a manutenção. Há uma preocupação já nossa de começar a mobilizar e conversar com a Prefeitura Municipal para manter esse convênio, para poder ter a continuidade do atendimento. Essa possibilidade de pagamento parcial em 13 de início ali de dezembro, agora nos próximos dias, representa, de certa forma, a luz no fim do túnel. Isso dá garantias de que não serão necessários ajustes nos serviços oferecidos à população por hora? Não, ele traz um alento para dezembro, mas não elimina a possibilidade de reduzir atendimentos a partir de janeiro. Ele traz um alento. Nós estamos com uma grande expectativa no sentido de que o novo governo traga soluções, porque ele tem a ideia dos problemas que tinha o Estado, então nós estamos esperando agora, também para a semana do dia 15, um encontro com o novo governo para começar a discutir as soluções. Lucinei, só para a gente concluir aqui, você como vice-presidente da federação aqui do Rio Grande do Sul, pode nos dizer, de certa forma, esta situação enfrentada pelo Hospital de Clínicas, pelo Bezerra, amanhã nós vamos ouvir o São Vicente aqui, ela é geral no estado do Rio Grande do Sul. Existem 30 cidades que estão com os serviços paralisados, e esse número, na minha opinião, ele tende só a crescer a partir do momento que não tenha uma solução para os problemas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho. A nossa instituição que agradece a oportunidade. Obrigada. E olha, só para reforçar, amanhã então nós vamos conversar com o administrador do Hospital São Vicente de Paulo para saber qual é a situação da instituição por causa deste atraso nos repasses. E tem mais um nome aí para compor o governo de Eduardo Leite no estado. Quem tem a informação é a jornalista Zumara Colucci. Pois é, Thaís, a novidade no processo de transição é que o governador eleito Eduardo Leite anunciou agora pela manhã o nome de Otomar Vivian para a Casa Civil. Vivian é um nome vinculado ao progressista e já foi secretário, deputado estadual e presidente do Instituto de Previdência do Estado, o IP, por 3 gestões. Este foi o segundo nome anunciado pelo futuro governador para compor a gestão que ele vai comandar a partir de janeiro de 2019. O primeiro foi o do economista Marco Aurélio Cardoso, que não é gaúcho, para assumir a Secretaria da Fazenda. Em Brasília, o presidente eleito Jair Bolsonaro começou ontem uma rodada de conversas com partidos políticos. O primeiro encontro foi com a cúpula do MDB, que já sinalizou apoio em matérias importantes e consideradas de interesse nacional. Hoje, ele se encontra com o PSDB e também com o PR. E um recado para os eleitores que não justificaram o voto nas eleições de outubro. O prazo para o encaminhamento da justificativa encerra nesta quinta-feira. Os eleitores que optarem por enviar a justificativa online
devem acessar o sistema Justifica. O primeiro passo é informar o número do título do eleitor, o nome completo e a data de nascimento. Em seguida, é preciso preencher a justificativa e anexar o comprovante de impossibilidade de comparecimento. O eleitor que não justificar a ausência fica em débito com a Justiça Eleitoral. Obrigada, Zumara. Bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Bom, depois do intervalo, um retrato de Passo Fundo desde a fundação até os dias de hoje na maior exposição do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Nós já voltamos. O programa Estúdio 4 desta semana fala sobre os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que vão ser comemorados na segunda-feira, dia 10 de dezembro. O programa ele foi ao ar ontem à noite e tem outras 2 oportunidades para você assistir. Hoje às 8 da noite, na sexta-feira às 11 horas da noite. Veja um trecho. Falar de direitos humanos é falar de uma das questões que remete para a compreensão de humanidade que está construída nas relações sociais e ao longo da história. Então, a grande questão de direitos humanos, no fundo, é responder o que significa ser humano, né? Porque, além da consagração de direitos do ponto de vista estritamente jurídico, normativo, há uma dimensão dos direitos humanos que é o aspecto ético, o aspecto político, portanto, que diz respeito a mobilizar as questões que são necessárias para a realização da humanidade. A universidade ela vem, ao longo da sua história, transversalizando o debate dos direitos humanos, né? Às vezes com alguns avanços, às vezes com retrocessos, porque os direitos humanos, como diz o Paulo, eles não nascem prontos, né? Eles são construídos historicamente. A universidade, na última década, ela vem se colocando de uma forma mais atuante na discussão da educação em direitos humanos. Então há o desafio de incluir, né, e aliás é uma das tarefas do pacto, né, a formação, na formação dos professores, mas também dos demais profissionais que a universidade forma, a inclusão das questões que envolvem a educação em direitos humanos e a questão dos direitos humanos mesmo. O outro aspecto diz respeito ao papel e à função da escola, né? A escola tem que discutir realmente e ser uma instituição de formação pelos direitos humanos, nos direitos humanos e envolvendo, né, práticas que de fato realizem a dignificação do ser humano. E segue até sexta-feira, dia 7, as inscrições para as turmas de férias do curso de Informática Básica aqui da UPF. A disciplina ela é oferecida para alunos que não fizeram ou não passaram na prova de competência em informática. É um requisito para a conclusão de curso. Serão três turmas nos turnos da manhã, da tarde e da noite. As aulas acontecem entre os dias 3 e 15 de janeiro. As inscrições devem ser feitas na secretaria do prédio B5, fica aqui no campus 1. Outras informações você consegue pelo e-mail que aparece aí na tela. A quarta-feira começou com céu azul, as nuvens aumentam aí no decorrer do dia e não tem previsão de chuva até sexta-feira. Veja então como fica a temperatura. A previsão do tempo para quinta-feira em Passo Fundo é de céu com algumas nuvens, não tem chuva e as temperaturas ficam amenas. A mínima será de 13 e a máxima chega a 25 graus. A sexta-feira também será de temperaturas amenas, com sol predominando pela manhã e nuvens aumentando no decorrer do dia. Também não tem previsão de chuva. Mínima de 11, máxima de 22 graus. E até o dia 28 de dezembro tem em Passo Fundo a programação do Natal Ecológico do Boqueirão Legal. Essa já é a 11ª edição do evento, feito com a colaboração da comunidade e reutilização de materiais. As praças Antônio e Miguel Moretti foram decoradas com os tradicionais enfeites de garrafas PET. Na programação deste ano tem passeios de Maria Fumaça, Papai Noel e também apresentações artísticas.
Começa hoje a 18ª edição do Rodeio Internacional de Passo Fundo. O evento acontece no Parque da Roselândia até domingo, dia 9. Na programação, diversas atrações musicais, concursos artísticos e provas campeiras. Hoje, às 9 da noite, tem show com o grupo folclórico de danças aqui da UPF. Às 10 da noite, show com a família Brás. E às 11 horas, show com Mano Lima. Um retrato de Passo Fundo desde a fundação até os dias de hoje. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider está com a exposição Gênese aberta para visitação aqui no campus 1 da UPF. Uma exposição desse tamanho é inédita em Passo Fundo. Cerca de 300 obras foram instaladas no Portal das Linguagens, volume que representa boa parte do acervo do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que hoje tem aproximadamente 1.400 peças. Esse é o papel do museu, né? É se movimentar, ir junto ao público, né? E nós temos aqui a comunidade acadêmica inteira, que às vezes não tem oportunidade de conhecer o acervo do museu lá no nosso prédio, lá na nossa sede, que fica na Avenida Brasil. Então a gente veio para cá fazer esse movimento todo. Os alunos de arte vão aproveitar muito essa exposição, a comunidade acadêmica também tem essa possibilidade de vir e conhecer esse acervo que nós temos. O nome Gênese trata da origem do museu, que foi construído a partir da doação da obra da artista plástica Ruth Schneider. A partir dela, o museu passou a receber doações de peças de vários artistas, vindos principalmente de Passo Fundo e do Rio Grande do Sul. Mas andar pela exposição também pode ser um convite à história da cidade. Nas peças de Ruth Schneider está retratado o Cassino da Maroca, casa de diversões por onde passaram os grandes líderes da cidade entre os anos de 1940 e 50. Isso já seria um início, na verdade, da construção da narrativa da própria história da cidade através das obras de arte. E essa artista, ela tinha também, dentro do seu contexto de trabalho, esse desejo de que essa obra voltasse para Passo Fundo e que Passo Fundo pudesse ter um museu de arte. Então, isso para nós já é um grande legado, vamos dizer assim, para a cidade. Não são todas as cidades que têm uma magnitude de trabalhos que falam da sua própria história. Mas esse acervo, na verdade, ele trata também de vários artistas do Rio Grande do Sul. Então, a gente pode encontrar desde as primeiras obras que foram doadas até algumas obras mais recentes, desse contexto da própria instituição do museu. É um espaço também de diálogo entre a cultura, entre o que se fala da nossa cidade para o resto da população e o que fala da nossa cidade no contexto maior, que é a construção do pensamento através da cultura. A exposição fica aberta de terça a domingo. Durante a semana, o atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. No sábado e no domingo, das 2 às 5 da tarde. O acervo está no Portal das Linguagens, aqui no Campus 1 da UPF. Essas foram as informações de hoje. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. A gente espera por você. Até lá!